Como um grupo de camponeses nômades se tornou um dos maiores impérios de toda a antiguidade? De que forma o processo de sucessão política pode colocar fim a todo um império? Essas são algumas perguntas que podemos fazer quando estudamos um pouco mais a fundo sobre os principais legados e como começou o que nós chamamos de Império Persa. Geralmente nós estudamos os povos e os grandes impérios da antiguidade nos primeiros anos da nossa escola, não é verdade? E por sermos muito novos, muita coisa pode se perder na nossa memória nesse meio tempo. E é por isso que eu acho importante demais trazer esse tipo de conteúdo para refrescar a nossa memória e ao mesmo tempo que conseguimos apresentar de uma forma mais ampla uma civilização que foi muito importante e até hoje está presente na memória de muitos povos, como vamos ver mais para frente. Para começarmos a falar sobre o que foi o Império Persa, precisamos pensar um pouco na geografia da região que eles habitavam. Geralmente, quando estudamos os povos da antiguidade, ouvimos falar bastante de uma região chamada Crescente Fértil, que nada mais é do que uma área banhada por alguns rios importantes e que serviram de palco para o surgimento de muitos povos, como os egípcios, os fenícios, os hebreus, assírios e muitos outros. Alguns desses povos já estudamos aqui no História em Meia Hora, e outros eu ainda vou fazer um episódio. Mas, de qualquer forma, para os povos da antiguidade, o local em que eles viviam era muito importante, porque dependendo da geografia local, a política, a economia e a organização social teriam que se adaptar às condições da natureza. Seguindo esse mesmo padrão, os povos que irão compor o Império Persa vão se situar no Planalto Iraniano, que é uma região um pouco mais ao leste do Crescente Fértil, e atualmente integra o país que chamamos de Irã. A primeira coisa que precisamos saber sobre essa região é que os humanos passaram a habitar ali há muito tempo, mas muito tempo mesmo. Provavelmente, essa é uma das regiões mais antigas com habitação humana da Eurásia. Eurásia, pra quem não sabe, é aquela meiuca ali, tá ligado? Entre a Europa e a Ásia, Eurásia. A primeira vez que algum grupo humano habitou aquela região foi por volta de 8.000 a.C. e em 1500 a.C., entre esse período. E os povos indo-arianos ocuparam de fato aquela região. Se você já ouviu algum dos nossos episódios sobre a formação dos povos da Ásia, provavelmente já sabe que a palavra ariano tem origem em grupos humanos que vieram da atual Índia. E essa palavra também significa nobre. Mas no seu sentido original, não tem nada a ver com superioridade racial que os nazistas queriam passar. As duas principais tribos arianas que habitaram esse planalto iraniano foram os persas e os medos. Foram esses dois povos tribais que chamaram a região que estavam habitando de Irã, que era uma abreviação do termo Iranshahr, que se formos traduzir para nossa língua é algo tipo o país dos arianos. Um outro povo que habitou essa mesma região ao longo da história, só que mais ao sul, foram os gregos. E foram esses gregos que chamaram o território de Pérsis. E é daqui a origem histórica do termo Pérsia, que foi usado para definir essa região. A segunda coisa que precisamos saber sobre os povos do Planalto Iraniano é que eles tinham uma limitação geográfica para atuarem politicamente e desenvolverem a sua economia. Quem explica muito bem como os povos persas foram impactados pela geografia é o historiador André Henke, ao dizer que, abre aspas, o Planalto Iraniano era dominado por estepes e amplas zonas desérticas, permitindo a vida sedentária apenas ao pé das áreas montanhosas, nas suas extremidades, onde o clima mais úmido e a irrigação propiciavam alguma agricultura, especialmente de trigo e cevada. Fecha aspas. Habitar essas regiões montanhosas e desérticas fizeram com que fosse difícil estabelecer qualquer tipo de unidade política. Sendo assim, estamos falando de alguns povos que se organizavam em uma série de tribos e clãs familiares. Esses clãs conseguiram fundar algumas cidades, como Ansan e a cidade de Susa, por volta do ano de 2700 a.C. Mas o fato curioso é que, mesmo estabelecendo algumas cidades, boa parte dos povos do Planalto Iraniano eram nômades, pois precisavam buscar melhores condições para criarem seus rebanhos e aproveitarem épocas em que as colheitas seriam mais produtivas. Como vocês puderam notar no bloco anterior,
A região que estamos falando tantas vezes aqui, chamada Planalto Iraniano, era composta por uma série de povos que eram organizados politicamente em tribos e clãs, mas economicamente eram dependentes da agricultura e da agropecuária. Dominar animais foi uma técnica desenvolvida pelos seres humanos para garantirem sua alimentação e subsistência. Mas também, alguns animais poderiam ser usados para garantirem um poderio militar muito maior e assim dominar outros povos. E foi exatamente isso que aconteceu com os Medos, que se tornaram um importante reino daquela região e começaram a conquistar os outros povos, inclusive os persas, porque dominavam a montaria em cavalos. E tem outra coisa muito importante que eu preciso deixar claro aqui pra vocês, principalmente para aqueles que já ouvem História Meia Hora se preparando para algum vestibular, algum concurso. É bem comum, quando estudamos a história dessa região, ouvirmos falar dos medo-persas, como se eles fossem um único povo, né? Porém, como eu acabei de falar para vocês, eles eram povos diferentes e por muitos anos os medos subjugaram os persas. E pode parecer bobagem, mas são esses detalhes que fazem toda a diferença numa prova ou num concurso bem disputado. Por mais incrível que pareça, será a partir dessa condição de subjugados pelos medos que os povos persas irão se unir e, posteriormente, formar um grande império. O primeiro a buscar uma unificação dos povos será um rei persa chamado Teipes, que viveu entre os anos de 675 a 640 a.C. Teipes costurou uma série de tratados e acordos comerciais e políticos para conseguir consolidar uma unidade em torno dos persas. E quando a diplomacia não funcionava, ele tentava recorrer aos conflitos militares. O rei Teipes usará a figura de seu pai, chamado Aquimenes, para fundar o seu reino e construir a partir dele uma nova dinastia, a dinastia Aquemênida. E é por isso que muitas vezes o Império Persa é conhecido também como Império Aquemênida, certo? Se cair numa prova, então fique esperto para saber que estamos falando da mesma coisa. Porém, não temos registro de que o pai de Teipes foi de fato Aquimenes, então é possível que se trate apenas de uma origem mitológica para criar essa nova dinastia. Teipes é importante para o Império Persa porque será o primeiro a se autodenominar o Rei dos Persas, ou seja, será o primeiro a usar ao seu favor a imagem de alguém que foi capaz de unificar os povos persas em torno de si. O ponto mais alto dessa unificação será a conquista da importante cidade de Ansan, fazendo dela a capital do seu império. O processo de unificação do então reino persa vai começar com Teipes e vai continuar com seus filhos, Ciro I e Ariarâmenes, que ficaram responsáveis por comandar algumas áreas específicas que seu pai havia dado. O problema é que, infelizmente, não temos os registros históricos tão precisos para conseguirmos colocar uma data precisa em todos os acontecimentos após a morte do rei Teipes. O que nós sabemos com certeza é que o reino da Pérsia sobreviveu em seus primeiros anos, estabelecendo parcerias e relações de serviço com outros reinos maiores, como por exemplo a Babilônia, que dominava a Mesopotâmia, e de uma sobrevivência pacífica com os medos, que ainda dominavam a maior parte do Planalto Iraniano. Essa relação, até pacífica, entre os diferentes reinos durou mais ou menos 50 anos, até que um jovem persa abalou as relações políticas daquela região. Eu tô falando de Ciro II, mais conhecido como Ciro o Grande. O jovem Ciro II organizou um exército persa para tentar vencer os medos, e após várias batalhas, a vitória de Ciro veio no ano de 553 a.C., marcando finalmente o fim de um longo domínio dos medos sobre os persas. Molecada, essa vitória militar foi importante por representar a ascensão de um novo líder político, mas também porque Ciro II conseguiu dar início a uma reforma administrativa que daria as condições de criar um Império Persa. Ao longo desse episódio, eu disse que os medos conseguiram dominar vários povos do Planalto, não foi? E vocês concordam comigo que para fazer isso e sustentar esse tipo de domínio por tanto tempo, é necessário uma estrutura básica de impostos e de organização para deixar tudo em pé. A jogada genial que Ciro II fez ao conquistar os medos foi a de não destruir
tudo que eles tinham construído em termos políticos, e sim usar essa mesma estrutura deles para construir o seu Império Persa, a partir do que os medos tinham feito. E, gente, isso foi fantástico para os persas, porque a partir dessa conquista, Ciro II conseguiu avançar sobre outros reinos e também conquistá-los, assim como os medos faziam, fortalecendo ainda mais o Império Persa. Entre as vítimas do Ciro II estava a Babilônia, que dominava toda a região da Mesopotâmia, como eu já havia dito. Ao vencer esse grande reino, Ciro II se tornou importante não só para os persas, mas também entrou para a história dos hebreus, o povo que falamos bastante no episódio sobre judaísmo. O povo hebreu, no século 6 a.C., estava escravizado na Babilônia, e ao vencer esse grande império, Ciro permite que os judeus sejam libertos e que voltem para sua terra natal, na Palestina, para viverem em liberdade e reconstruírem o seu templo. Por isso, tanto na tradição judaica quanto na cristã, Ciro é retratado como um dos libertadores dos judeus. Ciro o Grande liderou seu império por mais de 30 anos, e suas conquistas militares colocaram ele no seleto grupo dos maiores conquistadores de toda a história. Para vocês terem uma ideia, se pegássemos a extensão do território que Ciro II conquistou e colocássemos essa área em países atuais, estaríamos falando dos seguintes países: Irã, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Israel, Egito, Turquia, Kuwait, Afeganistão, parte do Paquistão, parte da Grécia e parte da Líbia também. Olha que bizarro o tamanho desse império. E falar para vocês o tamanho do Império do Ciro II é importante não só para ficarmos exaltando os feitos desse cara, mas também para ressaltar que, sob o seu governo, estavam diversos povos que eram completamente diferentes entre si, mas que conseguiram viver em paz sob o comando de Ciro e dos persas. Uma das características mais importantes do Império Persa é que ele estava em uma região com um grande fluxo comercial e cultural. E Ciro o Grande fez questão de permitir que a liberdade de culto fosse mantida, e alguns elementos culturais locais não precisaram ser interrompidos para passarem a adotar os costumes persas. A estratégia de Ciro era dividir o seu império em diversas áreas menores, com uma autonomia local para que as decisões fossem tomadas. Essas áreas eram chamadas de satrápias, e cada líder local recebia o nome de sátrapa. Em cada uma dessas divisões, Ciro levava um robusto esquema de estradas para que a comunicação e as mercadorias circulassem em todo o império. Além disso, o líder dos persas conseguiu desenvolver um complexo sistema de distribuição de água para as diferentes regiões do império. Em contrapartida, o que os povos dominados precisavam fazer é pagar impostos aos persas e colocar à disposição de Ciro 1/3 de sua população para integrarem o exército persa. Aparentemente é algo bem razoável, certo? O interessante é que muitos arqueólogos encontraram vestígios persas em povos que não eram persas. Uma das hipóteses para que isso tenha acontecido é que muitos desses povos dominados passaram a adotar costumes e hábitos persas de livre vontade, uma vez que não havia nenhuma imposição forçada por parte do governo de Ciro. Provavelmente esse seja o maior exemplo da força e da influência que Ciro Grande tinha no mundo antigo, né? Fazer com que os povos conquistados respeitassem a sua autoridade e também passassem a viver como ele. Bom, ainda vamos falar mais sobre o crescimento do Império Persa e até o seu declínio. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre treta familiar, legado, rivalidade entre reis, Grécia e Rodrigo Santoro. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se/História em Meia Hora, que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo,
Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com R$20, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no @História em Meia Hora, quanto no @Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiaemmeiahora@gmail.com. apoia.se/História em Meia Hora. É apoia.se/História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. As tropas persas que Dário havia deixado na Europa sob o comando de Megabizo subjugaram primeiramente entre os povos do Helesponto os períntios, que se recusaram a obedecer a seu soberano. Os peônios obedeceram. Depois de submeter Perinto, Megabizo percorreu a Trácia com o seu exército, capturando todas as cidades e subjugando todos os povos, impondo-lhes o jugo persa, seguindo as ordens recebidas de Dário. Fecha aspas. Quem disse essas palavras foi Heródoto, um importante historiador que falamos um pouco no episódio sobre a Guerra do Peloponeso. Heródoto era grego e é considerado o primeiro historiador. E ele usou uma técnica muito interessante que, para a época, era uma novidade. Ele foi ao encontro de outras culturas fazer meio que entrevistas, entre aspas, para conhecê-los melhor. Heródoto foi o primeiro a retratar um dos encontros que os persas tiveram com os gregos nas guerras médicas, como ainda vamos ver mais pra frente. Porém, Heródoto, em seu relato, fala a respeito de um grande líder militar, Dário, que na verdade não era um parente direto de Ciro II. Como eu disse anteriormente, Ciro foi o primeiro grande líder do Império Persa, e sob o seu comando, o Império expandiu suas fronteiras e se estruturou. Ciro II veio a falecer no ano de 530 a.C., em uma batalha quando ele tinha 70 anos de idade. E caso você esteja passando de bobeira, pelo Irã, saiba que você pode visitar o túmulo de Ciro II na cidade de Pasárgada, que era a capital do Império no tempo em que Ciro governou os persas. Após a morte desse grande líder, o seu filho, chamado Cambises II, subiu ao trono para governar e dar continuidade aos feitos de seu pai. E olha, eu não queria estar na pele desse brother não. Imagina a responsa que ele tinha a partir de então, Mas olha, precisamos dizer que Cambises II conseguiu dar conta do recado e expandir ainda mais o tamanho do império. Ainda nos primeiros anos de governo, em 525 a.C., Cambises II direcionou seus exércitos para o continente africano, com o objetivo de conquistar o Egito, feito que ele conseguiu sem grandes dificuldades. O problema é que ele ficou ambicioso demais e quis também conquistar as áreas mais ao sul do Egito, principalmente a Etiópia. Esse feito militar não deu muitos resultados porque o rei entrou em uma área que não conheciam e faltaram recursos para darem continuidade a essa empreitada. E como se não bastasse isso, Cambises II recebeu a notícia de que, enquanto estava fora liderando os exércitos, o seu irmão, chamado Bardia, reivindicou o trono do império para si. A partir dessa informação, os relatos sobre os acontecimentos da vida de Cambises II são meio incertos. Eu digo isso porque, em alguns relatos, os pesquisadores dizem que o rei persa faleceu em 522 a.C., ao tentar voltar para casa e tirar o seu irmão do poder. Outros pesquisadores dizem que o rei provavelmente se suicidou, tendo como motivação duas coisas. A primeira foi esse fracasso militar na tentativa de conquistar mais regiões do continente africano. E a segunda motivação seria uma briga familiar. Supostamente, Cambises teve um ataque de fúria e matou a própria irmã grávida e espancada. Quando ele se ligou no que ele fez, o rei se arrependeu e decidiu tirar a própria vida.
Bom, são hipóteses que não temos como comprovar, mas o que dá pra pescar de verdade nisso é que tiveram questões familiares, seja a traição do irmão ou a morte da irmã. E também tiveram, claro, motivações políticas e militares. Como consequência disso, uma intensa disputa política pelo trono do Império Persa começou. E caso você já tenha escutado outros episódios sobre impérios aqui no História em Meia Hora, sabe que esse momento é decisivo para a história de um governo que queira se manter em pé. Não são poucos os exemplos de governantes que viram seus reinos caírem por desavenças e disputas políticas. Dentro desse contexto de disputa, surge na história do Império Persa a figura de Dário, que era um primo de Ciro II. Dário entrou na disputa pelo governo ao denunciar que Bardia não era filho de Ciro, e sendo assim, o seu governo era ilegítimo. E isso aqui é tipo caso de família, né? Como Dário era um dos líderes do exército persa, ele tinha apoio de uma parte da nobreza e dos generais do império. Isso foi decisivo para que ele começasse uma pequena guerra interna contra Bardia e assumisse o trono do Império Persa em 525 a.C., se tornando Dário I. Quando esse tipo de disputa acontece, é bem natural que tenham povos dentro do império que não reconheçam a legitimidade do novo líder, e por isso começam algumas revoltas. E foi exatamente isso que aconteceu. Dário I passou os primeiros anos do seu governo tentando reprimir e sufocar essas revoltas, para que se mantivesse firme no poder. Além de vencer militarmente os rebeldes, o que Dário encontrou como solução para se apresentar como alguém legítimo foi se casar com as filhas e netas do Ciro II. Quando Dário finalmente conseguiu apaziguar os ânimos no seu império, a partir do ano de 519 a.C., ele instaurou uma série de reformas administrativas para conseguir colocar a Pérsia novamente na direção da expansão territorial. Uma parte dessa reforma administrativa foi dar continuidade àquilo que Ciro II já tinha começado e também conseguiu propor algumas coisas novas. Quem fala muito bem sobre essas mudanças é o historiador Peter Davison, ao dizer que, abre aspas, Dário percebeu que, para funcionar, o império precisava de uma organização eficiente. Ele o dividiu em 20 satrápias ou províncias, cada uma pagando uma taxa fixa de tributo à Pérsia. Ele também estabeleceu uma moeda comum, o que tornou muito mais fácil para trabalhar longe de casa. Dário agora reunia equipes de artesãos de todo o império para construir, sob a direção de arquitetos persas, uma capital imperial em Persépolis. Aqui, ele poderia manter o seu ouro e prata em um cofre gigante, que logo se tornou muito pequeno, e mostrar o alcance multiétnico de seu império. Fecha aspas. Eu acho esse relato muito interessante porque resume de forma muito certeira o que foi o governo do Dário I. Dário garantiu que uma administração descentralizada fosse eficiente, ao mesmo tempo que usou a estrutura que seus antecessores tinham deixado para ajudar a deixar essa missão possível de ser cumprida. Uma pergunta que eu me fiz estudando esse tema, eu espero que você também esteja pensando é: como que o Dário garantiu que todas essas divisões dentro do Império não se voltassem contra ele? E o próprio Peter Davison explica que Dário nomeou um comandante militar em cada satrápia para ficar vigiando os governadores das províncias. Na prática, era como se Dário tivesse espiões que se reportavam diretamente a ele caso algum problema acontecesse. Eu comecei esse bloco usando uma citação do Heródoto falando sobre a força militar que Dário tinha. Heródoto voltou as suas atenções para o líder persa, porque Dário estava planejando invadir as cidades-estados gregas. O conflito com os gregos foi bem desgastante, levando à vitória dos próprios gregos. Dário I perdeu a Batalha de Maratona, mas mesmo sendo derrotado, conseguiu a cidade da Trácia e da Macedônia. Nesse momento, por volta de 490 a.C., o Império Persa atingiu seu ápice em sua extensão territorial. Um outro fato curioso sobre Dário e seu governo é que, possivelmente, ele alimentou consigo uma grande rixa, uma grande treta ou uma tentativa de superar Ciro II. E isso fica claro quando deixou de usar o termo Shah, que era rei, e começou a desejar ser chamado como Shahanshah, uma palavra que pode ser traduzida como Rei dos Reis, ou, Imperador. Partindo dessa ideia, Dário I foi a primeira pessoa a se denominar um imperador.
O grande imperador Dário I faleceu em 486 a.C., com 64 anos, e foi sucedido por seu filho Xerxes I. Infelizmente, nós não temos muitas informações sobre as ações do governo de Xerxes I. O que nós sabemos é que, inicialmente, ele também teve que lidar com um problema conhecido do seu pai, que eram as revoltas internas. Além disso, Xerxes foi um imperador persa que tentou invadir as cidades gregas mais uma vez, e sua derrota entrou para a história como um dos atos de bravura mais importantes de todos os tempos. Só que, infelizmente, para os persas, essa bravura veio do lado grego. E você provavelmente já assistiu ou conhece a história dos 300 de Esparta. E esse filme, 300, mostra a tentativa do Rodrigo Santoro, aliás, do Xerxes I, de invadir as cidades gregas e sendo impedido por 300 homens em Termópilas. Inclusive, o episódio exclusivo para os apoiadores do História em Meia Hora lá no Apoia-se dessa semana é sobre o filme 300 e o que é verdade, ou pelo menos nós achamos que seja verdade historicamente, e o que não é, beleza? Então, se você quiser e puder me ajudar, quiser ouvir e tal, é só você entrar em apoia.se/História em Meia Hora, beleza? Bem, em um outro fronte de batalha, Xerxes I também foi derrotado após incendiar a cidade de Atenas. Xerxes I foi completamente derrotado pelos gregos no ano de 479 a.C., colocando um fim aos objetivos desse novo rei. Essa derrota para os gregos não abalou o Império Persa em si, mas enfraqueceu bastante a figura do imperador. Xerxes passou a sofrer perseguições internas até que foi assassinado por alguém no seu próprio palácio no ano de 465 a.C. O seu filho, Artaxerxes, subiu ao trono e vingou a morte do pai. Mas, por outro lado, precisou fazer uma série de concessões aos gregos e ceder de volta algumas regiões que já tinham sido conquistadas pelos persas. O governo de Artaxerxes representou o início do declínio do Império Persa. Um dos principais motivos que fizeram esse governo representar o início do fim foi abandonar o estilo de governança descentralizado e passar a governar centralizando o poder na mão de uma única pessoa. Os impostos para sustentar essa administração central aumentaram, e isso gerou uma onda de revoltas dos povos que estavam sob o domínio dos persas. Pouco a pouco, o Império Persa foi se enfraquecendo. Depois que Artaxerxes morreu, os reis que o sucederam não conseguiram dar continuidade e sustentação ao seu império, e aos poucos o grande e poderoso Império Persa foi atrofiando. Com o crescimento das revoltas, não demorou muito para que os sátrapas locais tentassem derrubar cada rei que subia ao trono. Essa disputa entre governantes locais e os reis durou quase 100 anos, e o fim do Império Persa se deu quando Artaxerxes III, no ano de 337 a.C., foi morto por um homem que se autodenominava Dário III e assumiu o trono. Todas essas brigas e conflitos internos fizeram com que os macedônios, liderados por Alexandre III, mais conhecido como Alexandre o Grande, conquistasse sem muita dificuldade o Império Persa, dando um fim à longa e próspera história da dinastia Aquemênida, no ano de 330 a.C. Os persas, mesmo que não sejam conhecidos com mais detalhes por muita gente, têm um legado extremamente grande para a história da humanidade. Religiosamente, os persas foram o berço para o crescimento do zoroatrismo, talvez uma das religiões mais importantes e que influenciou o judaísmo e o cristianismo que surgiram alguns anos depois. Inclusive, eu tenho um episódio para os apoiadores falando exclusivamente sobre essa religião. Se você quiser, não se esquece, entra lá, apoia.se/História em Meia Hora. Além disso, os persas, mesmo conquistando diversos povos, respeitaram e permitiram que os costumes locais fossem mantidos, e podemos ver essa prática sendo replicada pelo Alexandre no Império Macedônico. Os persas também são responsáveis pela unificação de unidades de medida. Também fizeram uma maior conexão entre povos que nunca tinham se encontrado a partir das construções das estradas e dos sistemas de abastecimento de água. O legado de Ciro II e de Dário I é tão grande que em 1971, o então líder do Irã, o Shah Mohammad Reza Pahlavi, discursou no meio de um processo de disputa política e usou da imagem dos grandes imperadores para tentar se legitimar.
mostrando que muitas vezes na história o passado pode ser usado e instrumentalizado para construir caminhos no nosso presente. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora, beleza? Esse tema cai sempre em vestibular, cai sempre em concurso, então dá uma moralzinha aí porque eu te ensinei alguma coisa pra você, né? Provavelmente. Compartilha esse episódio aí com a galera, na moralzinha, quebra esse galho. Você tem um amigo que gosta de história, não tem? Tem certeza que você tem. Então manda pra ele, fala assim, ouvi esse podcast aqui e, achei maneiro, eu acho que você vai gostar também, dá uma chance aí, beleza? Só isso, você vai estar me ajudando muito, beleza? Quebra esse galho, que cara, é isso que faz esse podcast crescer, tá bom? Gente, não se esquece, você também pode compartilhar ele nos stories do seu Instagram, por exemplo. E marca lá, @História em Meia Hora. E se você quiser twittar também, né, sinta-se convidado pra isso, marca lá, @H30podcast. Eu vou dar os recadinhos aqui, tá, gente, que eu dava no começo do episódio, mas agora tô dando no final, tá bom? Pra não atrapalhar vocês, né? Vocês falaram que não gostavam da introdução, então eu joguei pro finalzinho do episódio esses recados. Mas, né, só recapitulando, entra lá no site historiameiahora.com, lá você pode falar comigo, tá bom? Você pode assinar a newsletter do podcast. Você pode assinar a newsletter do podcast também lá no meu Twitter, que é o @Prof. Vitor Soares. Dá pra você assinar lá, olha que maneiro, né? O Twitter tem essa opção agora, tem uma abinha, né, sei lá o que é, um link lá, que você clica e aí você assina e você recebe quinzenalmente, tá bom? A cada 15 dias você recebe um e-mail do História em Meia Hora explicando as novidades, o que tem acontecido, né? O que eu tô fazendo. Eu tô criando mais podcasts em meia hora, além do Astronomia em Meia Hora e além do Geografia em Meia Hora, tá ligado? Mas, enfim, gente, se você quiser ouvir outros podcasts meus, eu também trabalho no História pros Brother, que é de história, mas também é de humor, tá ligado? Mais engraçadinho. Eu também tô escrevendo pra revista Aventuras na História e tô fazendo um podcast pra eles também, tá bom? Gente, não se esquece, entra lá no meu Apoia-se se você quiser e puder, tá bom? Que o Apoia-se é a melhor forma de longe, é o que paga minhas contas, tá ligado? É a melhor forma de manter esse podcast aqui e continuar existindo, tá bom? apoia.se/História em Meia Hora, que tá cheio de podcast exclusivo, tá cheio de conteúdo por lá, tá bom? É isso, gente, me siga nas redes sociais, é @Prof. Vitor Soares no Twitter e no Instagram também. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!